Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar a narração do Pirkei Avot com o capítulo 4, Mishnah 2. Ben Azai diz: apressa-te a cumprir tanto um preceito fácil como um difícil, e foge da transgressão, pois uma boa ação atrai outra boa ação, e uma transgressão atrai outra transgressão. A recompensa de uma boa ação é outra boa ação, e a consequência de uma transgressão é outra transgressão. A verdadeira força, diz Ben Zomá na primeira Mishnah, reside em sobrepujar as suas próprias más inclinações. Ben Azai, cujo nome hebraico pode derivar da palavra que significa força, desenvolve este tema e indica como vencer o Yetzer Hará. O Yetzer não é somente uma inclinação, ele pode ser tentador e persuasivo. Quando você deseja cumprir uma mitzvah, a má inclinação tenta te impedir dizendo: não vá, está chovendo. Você está cansada após um longo dia de trabalho. Não visite os doentes, eles preferem ficar sozinhos, e assim por diante. Quando uma mitzvah acena, o Yetzer Hará coloca diante de você um obstáculo, algo que o detém. Contudo, quando se trata de uma oportunidade para transgredir ou pecar, a má inclinação se põe atrás de você, empurrando, por assim dizer, e incitando-o com persuasão e ímpeto a agir. É por isto que em nossa oração noturna dizemos: remove o Satã da nossa frente e das nossas costas. Ben Azai aconselha que, quando tiver a oportunidade de fazer uma mitzvah, preste atenção. Se proceder de modo letárgico, como num passeio, nunca vencerá o Yetzer Hará à sua frente. Corra até a mitzvah. Junte entusiasmo e velocidade e arremeta contra o obstáculo e salta sobre a barreira criada pelo mal. Por outro lado, se uma oportunidade de pecar parecer convidativa, fuja, pois se você permanecer imóvel ou hesitar, o Yetzer Hará irá tirá-lo aos braços da iniquidade. Mantendo a iniciativa, você terá o controle. Seja decidido, corra para a mitzvah e fuja da haverá. Na formação do caráter americano, existe um conceito de sempre encarar os problemas e as dificuldades, pois fugir deles é deplorável e covarde. Deixemos bem claro que fugir do pecado não é anti-heróico. A vitória sobre Yetzer Hará é frequentemente obtida não por um choque frontal, mas flanqueando-o. Em assuntos espirituais, é um desatino exercitar os nossos músculos psíquicos desnecessariamente e pôr à prova nossa moral. Certa vez, o rei David estava tão confiante que pediu ao Todo-Poderoso: testa-me, ó Eterno, e tenta-me. Sua prece foi atendida e ele foi reprovado no teste. O verdadeiro herói espiritual não tem medo de fugir do pecado, combatendo só onde e quando necessário. Há algo mais a ser aprendido do nosso texto em hebraico. O verbo borear, fugir, também significa um lugar de refúgio. O ensinamento de Ben Azai sugere que não basta fugir apavorada, cega e desgovernadamente do pecado, mas que deve haver uma meta, um lugar seguro e um refúgio para onde fugir da haverá. O Talmud diz: quando você encontrar a má inclinação, arrasta-te até a casa de estudo. A Torá é o antídoto mais eficaz contra o chamado do Yetzer Hará, pois ela neutraliza a tentação maligna e a torna inofensiva. Fuja então em direção à casa da Torá, à sinagoga, ao seu ambiente reverenciado. Quando a tentação encontra a Torá, ela é obrigada a ir embora, pois, como diz o Talmud em seguida, se ela for pedra, será dissolvida, se for ferro, será despedaçada. Pode parecer estranho que a Mishnah não trate das grandes virtudes ou ideais, tais como a dedicação ao estudo da Torá ou a participação na vida da sinagoga. Ela trata de uma mitzvah, um pequeno ato específico de bondade, ou de uma haverá, um ato de maldade em particular, coisas aparentemente pequenas. Será então a mitzvah individual a nossa principal preocupação? De fato, é. Há um ditado: uma jornada de 1000 quilômetros começa com o primeiro passo. Podemos meditar sobre os nossos modelos de vida passada e futura
por um mês, um ano, uma década, até mesmo a vida inteira. Contudo, a vida tem de começar por algum lugar, por um ato, o primeiro de uma série. Este ato pode ser uma mitzvah ou uma haverá, a partir da qual uma reação em cadeia de consequências irrevogáveis evoluirá. Os sábios do Talmud já diziam: no início, a má inclinação é como a teia de uma aranha, mas termina como a corda de uma carroça. Um ato pequeno, como um filete, pode se tornar uma corda robusta. Tenha cuidado na escolha de sua pequena ação, suplica Ben Azai. Seja ela uma mitzvah ou uma transgressão, induzirá as outras ações que, com ou sem o seu conhecimento, fabricarão a corda que poderá arrastá-lo ao céu ou ao inferno. Uma mitzvah conduz a outra, um ato tolo traz outro em seu bojo. Escolha cuidadosamente seus pequenos atos, pois eles formam as cordas que manipulam a sua vida. Mas estará Ben Azai dizendo que devemos viver à mercê da vida, reagindo às oportunidades que aparecem como um jogador de beisebol, esperando passivamente o arremesso, ou um rapaz contratado que põe a cabeça num painel para servir de alvo de arremesso? O rei David disse ao seu Criador: no caminho dos teus mandamentos eu correrei. As oportunidades de cumprir mitzvot não surgem por acaso e não podem ser encontradas em toda parte com a mesma facilidade. Existem certos caminhos da vida pelos quais elas aparecem com facilidade. Em certas áreas da vida, as mitzvot crescem pronta e profusamente, e para onde você for existem uma nova mitzvah esperando por você. Já outros caminhos revelam novas transgressões e males, cada uma pior e mais vil do que a outra. David sabia a resposta e seria bom aprender com ele, correr somente na direção das mitzvot e para as direções da vida em que as mitzvot existam em abundância. Lembre-se que, pelo simples fato de correr para cumprir uma mitzvah, já sobra mais tempo para fazer outras boas ações, e a recíproca é igualmente válida. Se você perder um trem, terá de esperar por outro, talvez até o dia seguinte. Assim, 1 minuto pode causar uma perda de 1.440 minutos. Assim como você correria para alcançar o trem, apresse-se em direção aos bons atos com amor, devoção e entusiasmo. Acima de tudo, não protele. Existe um versículo nas Escrituras que diz: é tempo de cumprir os mandamentos do Eterno, senão eles anularão a tua Torá. Há pessoas que insistem que há muito tempo para fazer esta mitzvah. Não é preciso se apressar, iremos fazê-la depois, ou seremos religiosos quando nos aposentarmos. Aqueles que dizem há tempo para fazer o que nos ordena o Eterno estão anulando a Torá. A Mishnah, assim como as Escrituras, é tradicionalmente escrita sem uma pontuação que determine as pausas na frase. Portanto, o nosso texto pode ser reescrito assim: apressa-te a cumprir uma mitzvah fácil e foge da transgressão que a mitzvah traz em seu bojo. Este é um pensamento intrigante, mas digno de ponderação. As mitzvot e as transgressões nem sempre estão separadas por compartimentos estanques. O caminho para o inferno está pavimentado de boas intenções. Ben Azai nos alerta a fugir da transgressão, ainda que esta se insinue e mascarada de bondade e piedade, porque a mitzvah proveniente de uma verá não tem valor algum, como o Talmud nos indica com clareza. O Hu Ar-Haim assinala com perspicácia que a palavra mitzvah aqui não é usada no sentido vago, mas como um termo exato. A motivação é inerente à palavra, por associação e pelo uso. Mitzvah passou a significar boa ação, um ato elogiável, mas no sentido estrito derivado do verbo tzav, ela significa mandamento, algo que o Criador nos solicita fazer. Para hábitos e cerimônias e usos e costumes, não há razão para correr, mas em se tratando de uma mitzvah, o que poderia ter mais valor e benefício do que correr para cumprir o desejo divino com cada fibra do nosso ser? A recompensa de uma boa ação, mitzvah, é outra boa ação,
e a de uma transgressão, haverá, é outra transgressão. Qual é o valor intrínseco do cumprimento de um decreto divino? Qual é o seu benefício final e duradouro? Exatamente este, a mitzvah. A virtude é, ao mesmo tempo, sua própria recompensa. Existe uma gratificação nítida e uma satisfação intrínseca ao saber que você cumpriu o seu dever, obedeceu a seu Criador e atuou corretamente, e a recíproca também é válida. O que vem depois do pecado, como recompensa por um ato indecente? Culpa e remorso são as consequências inevitáveis. A própria consciência de ter feito a transgressão é o seu castigo. Para muitas mitzvot, dizem os sábios, há 2 níveis de recompensa: os dividendos resultantes que são consumidos neste mundo e o capital principal que fica depositado para o ser humano como sua recompensa no mundo vindouro. Do modo como Rambam Maimônides as entendeu, recompensa e punição não são procedimentos extrínsecos aplicados àquele com o superávit de méritos ou pecados, e sim consequências naturais do que fazemos, ou seja, talvez não exista nenhum anjo esperando com pirulitos se nossas boas ações pesarem mais que as más, e tampouco algum com chicotes flamejantes se a balança pender para o lado oposto. O que realmente ocorre é que cada ato deixa um efeito residual e duradouro em nossa alma e psique. Cada um dos nossos atos incrementa ou destrói dentro de nós o potencial de atingir a imortalidade e a nossa capacidade de compartilhar o mundo vindouro. Dentro de nós mesmos se encontra o nosso próprio potencial de recompensa e castigo, como consequências naturais em potencial dos nossos atos bons e maus. A verdadeira recompensa de uma mitzvah se encontra, portanto, na própria mitzvah. As palavras hebraicas ainda permitem outra interpretação. O preço ou o custo de uma mitzvah é em si mesmo uma mitzvah. O alto preço que você paga a cada ano por um etrog, sidra, em Sukkot, também é considerado parte de sua boa ação. Porém, se você for tolo ou iludível a ponto de cometer um pecado que lhe custe tempo, dinheiro e energia, será responsável tanto pelo ato pecaminoso como pelo desperdício destes preciosos recursos. Gastá-los em vão também é um pecado. Outro ponto admirável: geralmente obtemos certos prazeres e satisfações de cada ato que escolhemos fazer. Se você desfruta de paz e tranquilidade ao observar o Shabat como um dia santificado, de descanso, o deleite espiritual que sente é por si só uma mitzvah, algo bom aprovado pelo céu. Mas se tiver prazer de um ato pecaminoso, isto por si só é uma perversidade adicional. Quando você difama alguém e com cada nova revelação caluniosa há um brilho no olhar, alegria no coração e uma sensação de triunfo na maledicência compartilhada, tal regozijo é um pecado vil e repulsivo ante o céu, pois este prazer é fundamental para possibilitar a maldade. Mas talvez o significado fundamental do nosso texto seja o sugerido pelo Rambam. Faça uma mitzvah e o céu o ajudará, através de meios que você nem pode imaginar, a fazer mais. Cometa uma transgressão e porá em marcha poderes que pavimentarão uma estrada para que você cometa atos ainda piores. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!